E aí pessoal, nós somos a banda Lânguida, eu sou o Daniel, vocalista e guitarrista. Eu sou o Heron, baterista. Eu sou o Leandro, baixista. Dessa vez a gente decidiu fazer um vídeo um pouco diferente. Algumas semanas atrás a gente postou na nossa página do Facebook uma enquete para ver qual assunto seria mais do interesse de vocês, e o que foi mais votado, né, foi saber como se iniciou a banda. Então a gente vai tentar resumir os últimos anos aí nos próximos minutos. A ideia da Lânguida de fazer som próprio com influência de rock dos anos 90 e misturar junto alguns covers dessas mesmas bandas, principalmente de Nirvana, que acho que é a influência mais forte que a gente tem, é uma ideia assim, bastante antiga, né? Ela já passou por várias formações e já vem se prolongando aí há muitos anos. No início de 2015, eu não participava de nenhuma banda e eu acabei recebendo uma mensagem de um amigo nosso, o Duda, com quem eu já havia tocado há bastante tempo atrás, justamente numa dessas formações da banda, e a gente acabou conversando sobre a ideia em si da banda e tal, sobre música de um modo geral, essa parte toda de composição própria, e acabou surgindo o interesse de retomar a ideia da banda. Então a gente começou a pensar nos detalhes, né, como funcionaria toda a parte de composição, de formação da banda. Ficou definido ali naquele momento que o Duda tocaria baixo, eu tocaria guitarra e faria o vocal, e ficou pendente a gente conseguir alguém para tocar a bateria. Então o Duda lembrou do Heron. Nessa época eu e o Heron a gente tocava juntos numa banda, e o Duda sempre foi um grande amigo meu e resolveu fazer uma visita e assistiu ao nosso ensaio. Durante o ensaio, numa das pausas nossas, o Duda comentou comigo quanto tinha gostado do jeito que o Heron tocava. E nem passava pela minha cabeça que ele tinha esse plano de voltar a tocar com o Dani e de formar a banda de novo. Então o Duda comentou do Heron, eu não conhecia pessoalmente o Heron, mas naquela mesma semana eu mandei mensagem, expliquei mais ou menos a ideia da banda, mandei alguma gravação de música nossa mesmo, para ver se ele se interessaria, né, de fato. A conversa foi evoluindo e a gente acabou marcando uma reunião lá em casa com o Duda junto, para entrar assim mais a fundo nos detalhes da banda, principalmente na parte de composição, né, já que o foco principal da banda seria música própria. Então a gente estava tentando deixar tudo alinhado para não ter nenhum tipo de atrito assim na maneira como funcionaria a composição no início da banda, rotina de ensaio, parte de composição de música própria, já que esse era o foco principal da banda. E teve um negócio que foi muito engraçado, que eu me lembro que o Duda acabou assim praticamente fazendo um interrogatório do Heron, né? Porque a gente sabia que o tipo de som que o Heron normalmente escutava não estava tão ligado àquilo que a gente estava escutando, né? Assim, de essa parte de anos 90 e grunge em geral, né? Então o Duda começou a fazer uma série de perguntas pro Heron, meio que testando a paciência e a força deles. Ele ia ter, né, coragem de entrar na banda, né? Isso foi bem engraçado ver ele fazendo isso aí. E o Heron, contado, quase não conseguiu falar nada, né, naquele dia. Acabou sendo bem interessante, assim, a conversa. A gente continuou pensando nos detalhes dali pra frente. Gosta de você. Nesse meio tempo, o Duda acabou fazendo contato com outro amigo nosso, que era o Marlon. A ideia inicial da banda seria um trio, que a gente acreditava assim que pro tipo de som que a gente iria tocar, essa limitação de ter apenas uma guitarra e tal, ela mais ajudava do que atrapalhava, né? O Duda acabou fazendo esse contato com o Marlon, e o Marlon acabou entrando na banda como um segundo guitarrista. E a gente repensou a banda, né, para seguir esse caminho. Poucos meses, talvez até semanas depois da gente estar assim com tudo
definido e ter feito, acho que um ou dois ensaios, o Duda, que já estava doente há bastante tempo, já com uma doença bem grave, e ele acabou não conseguindo mais participar dos ensaios porque ele estava com todo o tempo dele dedicado ao tratamento dessa doença. Mais algumas semanas depois dele ter deixado de participar assim, dos ensaios e das reuniões, ele acabou não resistindo, a gente teve que repensar o que a gente faria, né, a partir dali. Hoje, assim, lembrando de tudo isso que aconteceu, a impressão assim, que eu tenho, até pelo fato de conhecer o Duda já há bastante tempo, é que, de certa forma, ele queria voltar a tocar com amigos dele e, ao mesmo tempo, ele queria deixar essa banda que tinha se reunido de novo, mais ou menos encaminhada para poder seguir em frente, né, a partir do momento que ele não pudesse participar. Então, acredito que por isso mesmo ele acabou indicando o Marlon para entrar na banda, já prevendo que Marlon acabaria ocupando o lugar dele mesmo, né, do Duda, no baixo. E realmente, depois de algum tempo, a gente conseguiu assim, se reestruturar para voltar a pensar na banda, o Marlon acabou ficando como baixista da banda. Porque depois de algum tempo, o próprio Marlon teve que sair da banda, e aí a gente acabou ficando pensando o que a gente faria naquele momento, né. Nesse momento, então, daí o Dani me chamou pra conversar, né, ele disse que se eu quisesse também pular fora da banda, aquele era o momento. Eu falei pra ele que não, que eu achava melhor a gente então procurar outro cara pra tocar baixo, né, e continuar aí com o nosso projeto. E eu lembrei que o Leandro tava por voltar a tocar. Eu e o Leandro, a gente sempre manteve contato mesmo depois de ter acabado com a banda que a gente tocava. Eu comentei com o Dani, olha, talvez tu possa chamar o Leandro, né, explicar a situação e ver se ele quer fazer parte da banda, né, só que dessa vez como baixista. Isso porque na banda que a gente tocava antigamente, eu era o guitarrista da banda. A partir dali, o Dani entrou em contato comigo, ele fez o convite. Eu fiquei de pensar e dar uma resposta mais concreta. Depois de um tempo ali, eu entrei em contato com ele de novo, a gente conversou e decidiu que íamos tentar. E a partir dali a gente começou todo o processo de organização para começar a ensaiar e fazer as gravações. É porque como a ideia principal da banda sempre foi a parte de música própria, e boa parte das músicas iniciais elas são músicas que já estavam prontas já há bastante tempo, tinha todo um trabalho pra gente dar uma revisada nelas, ver se teria alguma alteração para ser feita. Tudo isso aí acaba envolvendo um trabalho assim de pré-produção que é bem complicado de fazer para que tu consiga ter uma gravação com nitidez o suficiente para tu poder avaliar ela e ver se a música realmente tá boa, ou se tu achar que ela não tá boa ainda, se é por alguma questão de composição ou por algum problema de qualidade na gravação. E a gente foi se organizando para ter sempre essa condição de gravar toda essa parte de áudio, né, de uma forma independente e de uma forma que a gente pudesse gravar a qualquer momento, não precisasse ter toda uma organização para ir num estúdio externo e fazer esse tipo de serviço. A gente gravou tudo que a gente tem hoje de áudio com os nossos próprios equipamentos, né, de uma forma totalmente independente. E depois que a gente já tinha um número grande de músicas próprias gravadas, produzidas e principalmente assim já amadurecidas para aquilo que a gente estava se propondo a fazer, né, a gente começou a pensar em como conseguir divulgar isso da melhor forma possível. E aí entra toda essa questão de redes sociais e vídeos e tal. A gente começou a se organizar para poder gravar os vídeos dessas músicas, porque a gente sabe que cada vez mais, né, a parte visual ela acaba tendo uma importância muito grande, né, para reter um público que vai conhecer uma música pela primeira vez. Então a gente fez toda essa parte de produção de vídeo de uma forma totalmente independente e a gente segue fazendo isso até hoje, tentando manter um ritmo de divulgar praticamente uma vez por mês um som novo. Então até agora a gente lançou 3 singles, né, 3 músicas próprias. A gente começou com a Mais Uma Canção Ruim, depois a gente lançou Cinzas e agora, algumas semanas atrás, lançamos a Outros Tempos.
daqui a mais algumas semanas a gente vai lançar mais um single e a gente pretende seguir nesse ritmo. Então, se vocês gostaram aí de saber um pouco mais da nossa história e vocês têm interesse em estar sabendo como é que foi feita cada música ou como é que a gente gravou cada vídeo, deixa o nome da música nos comentários aí que a gente vai estar fazendo um vídeo explicando tudo direitinho pra vocês, tá? Não esqueçam também de se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar esse vídeo aí que ajuda bastante.